Vamos lá, gente. Eu vou utilizar dois textos de Paulo. O primeiro deles está em Romanos capítulo 5 e o segundo em 1 Coríntios capítulo 15. São textos sequenciais, vão estar aí no telão para você acompanhar. E eu quero que você preste atenção no contraponto de duas figuras que são apresentadas por Paulo. Vamos ler primeiro, depois a gente continua esse raciocínio. Diz assim Romanos 5,17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Transgressão de um homem e um só que vem restaurar todas as coisas, outro homem, Jesus. 1 Coríntios 15, 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Dois homens, Adão e Cristo. É disso que Paulo está falando. É claro que esses textos são bem profundos, cartas muito profundas. Paulo escreve a Roma, a igreja em Roma, Paulo escreve a igreja em Corinto. E a nossa ideia não é nos aprofundar justamente nesses versículos, mas tirar deles esse entendimento de que Jesus pode ser chamado de o segundo Adão. Não é um termo que você vai encontrar no texto bíblico. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar Jesus sendo explicitamente chamado de segundo Adão. Mas essa ideia, ela serve para nos fazer lembrar e perceber que Jesus veio para ser aquilo que Adão não foi. Jesus veio para realizar aquilo que Adão não realizou. E aí a gente abre essa pergunta: o que foi que Jesus realizou que Adão não realizou? O que foi que Cristo fez que Adão não fez? Para a gente entender melhor isso, a gente tem que dar uma voltinha, tem que ir para trás um pouquinho, ali no Éden, ali pertinho, para a gente começar a entender. Já que estamos falando de Adão, a gente tem que dar um pulinho lá na história do Éden. Na história do Éden, na história da criação, em Gênesis, a gente encontra Deus. Em primeiro lugar, Deus Senhor, Deus Criador, e o seu propósito eterno de trazer à existência o homem. Um Deus que é trino, incompreensível para nós nesse aspecto, difícil de percebê-lo completamente, a não ser que ele mesmo se revele. Ele faz isso através do próprio Cristo. Um Deus absolutamente amoroso, que apesar de ter conhecimento de que o homem que ele criará irá negá-lo, irá preteri-lo, irá fugir dele, se afastar dele, ele assim mesmo resolve criar o homem. E na hora de criar o homem, na criação do homem, antevendo essa situação que o homem geraria e viveria, a cruz já está presente. Eu falei isso aqui talvez na nossa primeira conversa, que todos nós, quando vamos entrar em um projeto, a gente entra em um projeto para que aquilo dê certo. Ninguém abre uma empresa para falir, né? Ninguém casa para separar. Ninguém faz coisas para que elas não deem certo. Ninguém faz um projeto para construir um prédio achando que o prédio vai cair depois. Ninguém faz isso. Todo mundo faz um projeto pensando que aquilo vai dar certo. Como é que você encara Deus entendendo que ele cria o homem, sabendo que o homem vai errar e vai negá-lo e vai se afastar dele? Um Deus plenamente amoroso, que cria o homem sabendo que ele vai negar, e antes de criar o próprio homem já determina que a cruz está ali na eternidade. Deus cria o homem, cria junto com o homem, ou até mesmo antes do homem, é claro, a própria solução para o pecado humano que viria mais à frente. Ou seja, um Deus absolutamente amoroso, que se dispõe a se sacrificar pelo homem no seu erro, na sua falha. E a gente sabe que é isso que acontece. O homem literalmente cai. A gente tem que se lembrar que pecado não é só o que a gente faz. Pecado é o nosso rompimento e o nosso distanciamento de Deus. A nossa tentativa de autoexistirmos.
A nossa tentativa de cuidarmos da nossa vida por conta própria, o nosso desligamento de Deus, e foi literalmente isso que aconteceu. E nós pecamos, praticamos pecados porque temos em nós um pecado, que é essa distância entre nós e Deus. Algo que acontece no Éden se perpetua na história da humanidade. Portanto, o que acontece ali é esse desligamento do homem com Deus. Mas é bom a gente dar uma olhada nisso. Vamos lá, para a gente entender melhor a circunstância desse desligamento, a gente vai em Gênesis 2:9, que diz: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo lindo, tudo bacana, tudo legal. A gente vai para o 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Às vezes a gente lê um texto como esse e fica se questionando por que Deus fez as coisas como Ele fez. Tipo assim, por que Deus colocou essas árvores aí no meio do jardim? Me diz uma coisa, ele sabia que o homem não podia começar esse fruto do conhecimento do bem e do mal, que daria no que deu. Mas por que ele deixa essa árvore no meio do jardim? Tipo assim, não dá para colocar num cantinho? Não dá para esconder um pouco? Sabe quando você tem criança pequena em casa que começa a andar para cá e para lá e você coloca aquela tampinha na tomada? Tipo assim, Deus podia colocar uma tampinha naquela árvore para o homem não ir lá meter o dedo, né? Dá uma impressão de que Deus vai dar errado mesmo. Não, a ideia não é essa. A ideia é que Deus queria que o homem o amasse. Porque o relacionamento entre Deus e o homem é um relacionamento de amor, com certeza. Deus é amor. E me diga você se não há razão naquilo que eu vou dizer. Amor que não se apresenta liberdade, não é amor. Amor obrigatório não é amor. Portanto, Deus desejava esse relacionamento com o homem, a ponto de o homem observar aquele fruto, a ponto do homem passar na frente da árvore e dizer: eu amo a Deus, não preciso dessa árvore, eu tenho tudo. Eu tenho todo o jardim para comer. Eu tenho todos esses frutos para deles me deleitar, me desfrutar e tal. Dessa daqui eu não preciso, porque eu amo a Deus e eu sei que Ele me ama e eu vou me guardar por isso. Mas nós temos um problema, é que há uma ação diabólica nessa situação. Uma hermenêutica diabólica entra na história. E Adão, que deveria obedecer para viver, é corrompido no seu coração, tanto ele quanto Eva. No Gênesis 3:1, de 1 a 5, nós lemos como é que isso aconteceu. Vamos checar juntos aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Olha a hermenêutica diabólica, a interpretação das palavras feita de maneira demoníaca, digamos assim, não é? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Já dá para ver a linguinha dela, né? Não é interessante? Primeiro versículo, a serpente inverte a colocação de Deus. Deus diz: coma tudo. Ele disse para vocês não comerem nada. Não é interessante? Você já deve ter ouvido pessoas dizerem assim: sabe o que eu não gosto nos crentes? É que eles não podem nada. Não é interessante? Sempre o não pode é valorizado, é colocado em evidência. E foi esse mesmo tipo de interpretação diabólica que corrompeu o coração de Eva e, por consequência, o coração de Adão. E ali há um desvio de foco, um desvio de alvo. Pecado, a palavra pecado quer dizer isso, errar o alvo.
Eva e Adão ali se comprometem na sua escolha equivocada, erram o alvo e uma catástrofe acontece. A gente às vezes não tem ideia do que a queda gerou. Eu gosto do pastor Ziel Machado porque ele tem umas colocações muito legais. Ele me deu aula lá no Seminário Servo de Cristo, é o diretor acadêmico de lá. E ele, em uma das suas aulas, disse que quando a queda aconteceu, nós tivemos um problema de ordem cósmica. Quando fala cósmico, dá um frio na barriga, né? Grande, gigante, tudo foi comprometido. Toda a criação foi afetada. A relação do homem com Deus imediatamente acaba. A relação do homem para com a mulher, de um para com o outro, homem com homem, ser humano com ser humano, também é comprometida. A relação nossa, humanidade, com a criação também é comprometida. O caos que a queda gerou e trouxe até nós é uma realidade absoluta, perceptível a nós, que a gente olha para esse mundo e fala, que loucura é isso aqui? A gente está acabando com o planeta e para a gente está tudo bem. A gente está se matando e para a gente está tudo bem. E a história da humanidade nos mostra que tem alguma coisa errada nesse negócio aqui. É esse caos que se torna realidade a partir da queda. Mas Deus, já antevendo tudo isso, diz à serpente, já lá em Gênesis 3,15, que viria aquele que pisaria sobre a cabeça da serpente. De quem Deus estava falando? Do Filho, de Jesus. Jesus que vem para consertar esse caos. Jesus que vem para trazer uma solução definitiva para esse problema. Jesus que vem para acertar onde se errou. Jesus que vem para cumprir a missão que não se cumpriu. Jesus que vem dar um basta nesse caos. Ele vem justamente para viver aquilo que Adão não viveu. Jesus é o ser humano ideal. É o ser humano correto. É o ser humano pleno. É o ser humano perfeito. E o mais interessante é que a gente, observando o texto bíblico assim, com um pouco de atenção e um pouco mais de longe, a gente encontra uma situação muito interessante. Adão, lá no começo, vamos pensar que aqui é o começo das coisas, passa por esse processo que a gente acabou de dizer aqui, e a consequência dele é esse caos todo, e eles saem do jardim que estavam e são enviados para uma terra árida. E a partir daí a gente tem uma aridez existencial nesse mundo. Cristo, quando aparece, ele é reconhecido por João Batista, que o chama de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois ele convence, digamos assim, João, de que João teria que batizá-lo. E eles vão ao Jordão e Jesus se batiza. Naquele momento acontece uma coisa extraordinária. Você tem o Filho sendo batizado. Você tem o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E você tem o Pai falando. Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. A partir dali começa o ministério de Cristo. E para onde Jesus vai, levado pelo Espírito? Para o deserto. A história para onde? No deserto. E ela recomeça com Cristo aonde? No deserto. E nós sabemos que no deserto, Jesus passa pelo mesmo processo que os nossos seres humanos antepassados lá, Adão e Eva, passaram. Ele passa pela mesma crítica hermenêutica, a mesma deformação hermenêutica, a mesma conversa. Porque o diabo, no meio do jejum de Jesus, de 40 dias, como a gente sabe, o questiona. Questiona o amor de Deus por ele, usa a palavra, interpreta de forma equivocada a palavra, tenta persuadir Jesus a abrir mão do seu amor, do amor de Deus por ele, a não ser reconhecido como alguém que é amado por Deus. É um processo incrivelmente igual àquele que a gente percebe no Éden. Mas Jesus passa. Jesus não cai. Jesus diz não ao diabo e diz sim a Deus. A gente percebe que isso se repete de forma
incrivelmente linda no Getsêmani, outro jardim, onde Jesus, próximo da sua morte, se dobra para orar, se coloca de joelhos em oração num tempo de sofrimento, de dor, e diz: se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele vai para a cruz. Adão, na sua desobediência, morre. Cristo, na sua desobediência, também morre. Mas morre para viver e para nos dar vida em abundância. Essa é a diferença do Cristo, que, como diz Hebreus, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É o que está em Hebreus 4,15. Passou por todo tipo de tentação, mas não caiu. Portanto, nós agora começamos a entender a sequência bíblica e a sequência histórica de um Adão que erra, peca e falha, e de um Cristo que é perfeito. Incrível. E o que é que isso tem a ver comigo? Há muito, irmão. Muito mais do que você imagina. Primeiro, é importante nós sabermos que a nossa realidade humana, ela é adâmica. Ou seja, ela é igual a de Adão. Isso não pode fugir de você. Não pode fugir de mim. Nós somos definitivamente pecadores e maus. Nesse aspecto, nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio para fugir do mal que está em nós. A gente não consegue ser bom por conta própria. A gente não consegue não pecar por conta própria. A gente não tem essa força. A gente não tem nem sequer essa liberdade. Somos escravos do pecado. Você quer ver como? Quantas vezes você chorou diante de Deus para se libertar de alguma coisa, para vencer alguma coisa, e no outro dia você estava fazendo justamente aquilo? Me fala. Quantas vezes você se percebeu errado, mal? Não posso fazer isso. Já percebi que não está certo. E você ora e você pede graça e misericórdia de Deus, ou às vezes nem isso, né? Você fala, não vou fazer. Começou o ano, virou o ano, já faço meus votos de que eu não vou mais fazer aquilo. Daqui a pouco você está fazendo. Quem tem livre-arbítrio diante disso? Nessa situação, a gente não tem, a gente é escravo. E por quê? Nós somos escravos. É a realidade bíblica, Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está explícito aqui. Se fôssemos livres, irmão, nós não precisaríamos de Cristo. Mas nós somos escravizados pelo pecado e não conseguimos dar conta dele. Nós não conseguimos vencê-lo. E essa é uma realidade que faz parte da nossa existência. Não adianta você ficar chateado. Essa é a realidade da gente. Eu quero esclarecer algumas coisas para você a respeito disso. Primeiro, é a gente entender que nós somos assim e em contraponto a Deus. Deus não tem esse problema, né? Sabe por quê? Porque Deus, ele é satisfeito em si. Ele é pleno em si. O ser humano foi criado de forma a ser insatisfeito em si mesmo, na sua solidão. Primeiro é bom a gente se lembrar que o nosso Deus é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. C.S. Lewis, um teólogo muito importante, certa vez disse que a Trindade, ela tinha uma dança. Ele quis expressar o seguinte, que a Trindade, ela se honra. O Pai honra o Filho, que honra o Espírito, e um honra ao outro. Eles são satisfeitos em si. Deus é pleno. Deus é completo. Deus é, nós sabemos, perfeito. Quando ele cria o homem para que as relações do homem o façam pleno. Que tipo de relações? Primeiro, a relação do homem com Deus. Segundo, a relação do homem com o homem.
Terceiro, a relação do homem com a criação. Nisso estava a plenitude do homem. Quando a gente estuda um pouco Gênesis, a gente vai encontrar lá os mandatos. Mandato cultural, mandato de relacionamento entre o homem e a criação, os mandatos, ou seja, Deus dizendo para o homem, faça isso porque assim você vai ser feliz. A tua plenitude está em depender de mim, em me amar. A tua plenitude, a tua completude está em se relacionar com o teu irmão, em se relacionar com as pessoas de forma igual, amando as pessoas. A tua plenitude e completude está em cuidar disso aqui, tudo que eu dei para você, que eu deixei nas tuas mãos. Mas a gente rompeu com isso. E nós só somos completos nisso. Nós só somos completos por esse movimento de encontrarmos no outro, encontrarmos em Deus e encontrarmos na criação as nossas ligações e assim sermos perfeitos. Gênesis 2:7, o texto hebraico nos apresenta a palavra nefesh, dizendo que o homem foi criado alma vivente. Esse termo no hebraico quer dizer paixão, quer dizer desejo, quer dizer alma, vida, mas também quer dizer fome. O homem foi criado com uma fome, que é resolvida em Deus, que é resolvida no próximo, que é resolvida na criação. O homem não foi criado completo, diferente de Deus. Nós não somos completos. Falta coisas em nós. Temos sempre um vazio, alguma coisa que faz a gente viver uma angústia constante. Um teólogo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele fala assim que o homem carrega uma angústia que o leva a dar saltos e mais saltos no desconhecido, tentando resolver essa questão. Uma angústia que faz a gente sentir falta, está sempre faltando alguma coisa. O fulano pode ter tudo, está sempre faltando alguma coisa. Quem tem pouco acha que o que tem mais está melhor, mas o que tem mais acha que o outro está melhor, porque está todo mundo em falta, está todo mundo em angústia. E para nós resolvermos essa questão, nós precisamos abraçar o caminho de Jesus. É aí que a comparação entre Adão e Cristo se apresenta como uma realidade a nós vivermos. Adão tentou se completar, não abraçando a obediência. Adão tentou se completar desobedecendo a Deus. E assim, ele rompe a sua relação com Deus e tudo acontece. Mas Cristo vem, vive a perfeita obediência e demonstra para nós que a vida plena que a gente procura está nessa obediência. A vida plena que nós procuramos está no caminho da cruz, irmão. Por isso nós precisamos ser amigos da cruz. Olha o que Paulo fala aos Filipenses 3. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esses, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. O convite de Cristo para nós, irmão, então é: seja amigo da cruz, porque a vida está na cruz. Jesus veio fazer o que Adão não fez e nos mostrar que a plenitude de vida que nós desejamos e procuramos não está na desobediência, está na obediência. Essa é a nossa cruz. Lutamos contra nós mesmos. Teu maior inimigo é você mesmo. Hoje já dizem que o diabo é o outro. O diabo é sempre o outro. A gente luta contra a gente mesmo. Essa é a nossa cruz. Diante das possibilidades que nós temos, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer da vida. Diante do jardim que nós temos à nossa frente, qual escolha nós faremos? Diante das tentações que batem à nossa porta todo dia, em todas as áreas, o que nós escolheremos?
Ou obedecemos e vivemos, ou desobedecemos e continuaremos morrendo, porque na desobediência está a morte. Ser cristão, irmão, é abraçar o caminho da cruz. Ser cristão não é frequentar uma igreja, ainda que seja muito bacana, e eu goste muito da igreja. E ela é uma realidade dentro do Evangelho. Mas viver o Evangelho e se converter a Cristo, como a gente costuma dizer, é muito mais do que isso. É muito mais do que eu saber algumas músicas agora, saber um vocabulário crentez. É muito mais do que eu estudar a Bíblia. Muito mais do que eu estudar a Bíblia é viver a Bíblia. É viver a verdade do Evangelho. É morrer para aquilo que eu preciso morrer. E essa luta é constante, irmão. E o convite de Cristo é: negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem comigo. Porque aqui tem vida. Aparentemente se perde, mas na verdade se ganha. Porque quem acha que ganha é que está perdendo. Desafiador para a gente. Acordar com o seu maior inimigo, que é você mesmo. Todo dia. Tipo assim, aquele filme Dormindo com o Inimigo. É a gente. Porque eu durmo comigo mesmo. Olha só que revelamento, hein? Eu acordo comigo. Não tem um lugar que eu vou que eu não estou. Não tem uma coisa que eu não faço que eu estou fazendo também, estou lá. Desafiador. Tem uma música que eu gosto bastante, da Flaira Ferro. Flaira alguma coisa. Não lembro agora o nome dela. De vez em quando a gente já cantou aqui algumas vezes na casa. Ela não é uma artista declaradamente cristã. Mas eu aprendi que verdade é verdade. Saindo da boca de quem for, é verdade. E essa é uma música, por exemplo, que é uma verdade. Quero me curar de mim, ela fala. Preciso me curar de mim. Porque eu sou mau, invejoso, mentiroso, safado, inclinado às coisas que não prestam, cheio de cobiça, cheio de malandragem dentro de mim, cheio de vontade de fazer aquilo que não presta, cheio de vontade de tomar conta da minha própria vida e resolver o meu problema. Sou eu, esses somos nós. E essa luta só é vencida, não completamente, nunca será. A gente não consegue vencer essa luta completamente, claro. Mas esse é o propósito do Evangelho, fazer a gente mais parecido com Jesus. E a gente só consegue ser mais parecido com Jesus quando a gente abraça a cruz. Ser cristão, irmão, é negar-se a si mesmo. E nisso há vida. E nisso há alegria. Eu sei que é um discurso muito antagônico ao que a gente enxerga como felicidade nesses dias. Eu sei que isso aqui não é popular, essa conversa não é popular. Porque a gente está num tempo de prazer, de experiências, de realização. A gente está num tempo de satisfação e de experimentar a vida. E quando a gente vem para o Evangelho e a gente encontra essa realidade, há um bloqueio em nós. Mas a gente observa a história bíblica e percebe que a opção da vida está na cruz. Como é que a gente pode encontrar esse caminho? Eu acho que a primeira coisa é nós termos uma consciência, uma maturidade em um esforço de viver a vida do Evangelho onde nós estivermos, não só numa comunidade como essa. Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, oferecer a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha só. A gente acha que culto é o que a gente faz numa reunião como essa.
Bacana, legal, também é um culto coletivo que nós fazemos, mas a gente cultua a Deus nas decisões que nós tomamos no dia a dia. A gente cultua a Deus na nossa caminhada, na escola, na faculdade, no trabalho, com a família, no divertimento, no que nós fazemos. Paulo está dizendo, entreguem esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isso é racional. Essa é uma opção que nós fazemos, que deve ser seguida de um esforço para que ela se torne realidade. Ninguém disse aqui que seria fácil, mas esse é o caminho. Eu vou entendendo o amor de Cristo, eu vou entendendo a obra redentora na cruz, eu vou entendendo o plano de salvação de Deus e o que Ele fez por mim. Chega uma hora que isso entra em mim e muda a minha vida. E quebranta meu coração e me coloca de joelhos e eu digo, tudo bem, vou seguir a cruz e vou viver o Evangelho. Agora o autor de Hebreus diz assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Uau! Dá para resistir mais, irmão. Dá para aguentar mais. Dá para dizer, não vou. Não quero, estava morto para o pecado, mas estou vivo em Cristo. Essa é uma realidade que cabe aqui na nossa conversa justamente nesse ponto. O fato de nós sabermos que nós éramos escravos, essa é a nossa realidade adâmica, falei agora há pouco, mas que em Cristo Jesus ela é trabalhada porque o Espírito Santo habita na gente. E se a gente não consegue dizer não ao pecado na nossa natureza humana e na nossa força humana, através do movimento do Espírito de Deus que habita em nós, nós podemos dizer não. Porque agora nascemos de novo. Amém, irmão? Isso é uma boa notícia. Éramos escravos do pecado, agora somos redimidos em Cristo Jesus. Decidimos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Decidimos suportar e temos a ação do Espírito de Deus em nós. Esse é o último ponto que cabe aqui nessa conversa. Porque parece uma conversa desesperançosa, né? Parece uma conversa que vai jogando a gente para baixo. Take it easy, irmão. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo age na nossa vida. O Espírito Santo nos fortalece. A palavra vai trazendo consciência, a palavra vai trazendo entendimento, maturidade. Eu decido obedecer a Deus, eu decido dizer sim a Deus e não ao que me é oferecido na contramão do Evangelho. Mas na minha força eu não consigo, e aí parece que dá um desespero. Não, o Espírito Santo que habita em nós, que habita em mim, que habita em você, vai trabalhando para a gente aprender a vencer o pecado. A gente não chega à perfeição. Não dá, né, irmão? Mas a gente fica bom para Deus, diante de Deus. Justificados pela fé, a gente tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vai vivendo uma vida de quem é transformado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito nos ajuda, diz Paulo em Romanos 8:26, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a gente não está sozinho. A gente tem a palavra de Deus que vai nos conscientizando de tudo isso. A gente tem uns aos outros, a gente tem a igreja, que é o lugar que nos prepara para aprendermos a vencer a batalha contra o pecado, e isso é uma grande realidade. A igreja, como a comunidade dos santos, nos ajuda nesse sentido. E temos também uma ação sobrenatural do próprio Espírito que habita na gente. E que acende o aviso de pecado quando a gente está indo em direção a Ele. Como é que Ele faz isso? Você tem consciência, não tem? Então. Não fica esperando uma cigarra tocar, uma campainha tocar na hora do pecado. Mas ouça a voz do Espírito que fala com você, que te dirige a dizer não e que te fortalece na tua fraqueza.
Assim, a gente abraça o caminho da cruz e vive o evangelho de Jesus Cristo, recebendo vida plena. Irmão, a escolha está diante de nós. Está diante da gente. Todo dia a gente vai ter que decidir essas coisas. Na maturidade a gente vai ganhando força, algumas coisas vão ficando para trás. Claro, aquele que mentia não mente mais, diz Paulo. Aquele que roubava vai parar de roubar. É a transformação, essa é a metanoia, é o arrependimento. Arrependimento não é só chorar não, gente. Arrependimento é mudar de vida. A palavra arrependimento tem a ver com isso. Mudança de comportamento, mudança de jeito de viver. Isso é evangelho. Mas inevitavelmente, até o mais santo dos homens vai ter que decidir por abraçar a cruz em momentos da sua vida. Vai ter que dizer não à serpente e sim a Deus. Cristo fez isso por nós. O convite dele é: vem comigo, porque nisso está a vida, na obediência está a vida. Ao negar a mim mesmo está a vida. Ao me diminuir, eu encontro vida. Ao deixar para trás aquilo que às vezes é tão importante para mim, mas que faz tão mal para mim, eu encontro vida. Esse é o caminho da vida. A cruz é o caminho para a vida, irmão. Amém. Grande desafio para nós. Por isso a gente vai orar junto hoje, pedindo que Deus nos ajude nessa batalha. Pedindo que a gente saia daqui compreendendo essas coisas, entendendo o que é que a gente está fazendo junto aqui com relação ao que é evangelho. Pedindo a Deus graça, pedindo a Deus fortalecimento nas nossas decisões, porque a gente quer acertar. No meio do caminho a gente vai errar, tranquilo. Mas se o coração quer acertar, grande coisa está acontecendo na vida da gente. Amém? Fecha os teus olhos um pouquinho, vamos orar.